Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à web aula. Nessa tarde estamos com o tema Impacto da consulta de enfermagem na saúde da população, contribuição para a longitudinalidade do cuidado. E temos o prazer de receber Alex Maírton Barbosa, enfermeiro, mestre em saúde da família, doutorando em saúde e desenvolvimento pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós da GEPAS e da Escola de Saúde Pública, Dr. Jorge David Nasser, desejamos a vocês uma ótima aula. Com a palavra, o nosso palestrante, Alex. Olá, pessoal. Muito obrigado pela apresentação, Tânia. Muito obrigado pelo convite também. Então, vamos falar sobre esse assunto que eu acho que é de suma importância para os profissionais de enfermeiros e enfermeiras, né? Principalmente aqueles que atuam na assistência, sobre poder compreender todo esse processo da consulta de enfermagem, que ela faz parte do processo de enfermagem, que ela tem resolução do COFEM que traz todo esse respaldo, e conversar nessa lógica, no sentido de compreender onde que a longitudinalidade entra nesse processo, né? Então, essa é a lógica da nossa conversa de hoje. Deixa eu apresentar aqui. Então, passando aqui para a introdução, eu trouxe aqui uma fala de Wanda Horta, que ela é uma teorista de enfermagem, uma teorista brasileira, e muito relevante para a enfermagem, onde ela diz assim: assistir o ser humano no entendimento de suas necessidades básicas e torná-lo independente dessa assistência. Quando possível, pelo ensino do autocuidado, isso é recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais. Então é interessante a gente trazer a fala de uma teorista, porque o processo de enfermagem, a consulta, ela é muito baseada na questão de evidências, e a gente também tem que se respaldar em modelos de saúde e nas teorias de enfermagem. Sobre a consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, ela é uma atividade privativa do enfermeiro. É interessante ressaltar isso, porque existem as atividades e atribuições que são distintas entre a equipe de enfermagem, né? Então vai ter as atividades que são privativas do enfermeiro, atividades que são do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Então é interessante a gente trazer essa informação. Então, o enfermeiro ou enfermeira, ele vai utilizar da entrevista, o exame físico e o diagnóstico de enfermagem para identificar problemas de saúde, prescrever e implementar cuidados de enfermagem com o objetivo de promover, proteger, recuperar ou até reabilitar a saúde do paciente. Então, quando a gente fala do processo de enfermagem, a consulta de enfermagem, ela faz parte desse processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, ele é um método sistematizado para a prestação de cuidados de enfermagem e que se divide em etapas interligadas. A gente vai estar conversando sobre todas essas etapas aqui. Então, a consulta de enfermagem, ela está dentro desse processo e ela é a etapa onde o enfermeiro realiza a avaliação do paciente por meio da coleta de dados e informações relevantes para o cuidado. Então, a gente vai estar explicando toda essa questão da parte dessa coleta de dados, da validação desses dados, de onde que o enfermeiro ele vai fazer essa coleta. Então, a gente vai estar trazendo todas essas informações. Então, ainda nessa fala do processo de enfermagem, que ele é um método utilizado para se implantar na prática profissional o método de soluções de problemas do paciente, daqueles problemas que o paciente nos traz. Então, no processo de enfermagem, o exame físico é uma fase muito significativa para o cliente e para o enfermeiro. Momento de coleta de dados que levantará as condições globais de saúde, tanto físicas como psicológicas do cliente. Então, a gente traz aqui, e até algumas falas de autores que eu peguei, eles tratam paciente, outros eles trazem cliente, mas isso eu acho que fica muito a critério de cada profissional. Mas eu acredito que um tema mais interessante para a gente utilizar é a questão do cliente, né? Então, vai ser nas minhas falas, a maior parte eu vou trazer esse termo. Então, quando a gente fala sobre essa questão do processo de enfermagem, a gente traz o exame físico como algo prioritário, ele é importante na questão da semiologia em prática. Então, a semiologia vai ser o ato de examinar o paciente e também da semiotécnica, que vão ser aquelas técnicas utilizadas durante esse exame físico, né, que a gente conhece como propedêutica. Para poder respaldar todo esse processo, é muito interessante a gente sempre se basear nas leis e diretrizes, principalmente nas resoluções do COFEM. O COFEM, ele traz resoluções para
todas as atuações em todas as áreas da enfermagem. Então, se a gente está falando de um processo de enfermagem, a gente está falando que essa atividade é privativa do enfermeiro, então vamos se basear e respaldar no que traz da resolução. Então, a resolução mais atual em relação a esse assunto é a resolução COFEM número 736, de 17 de janeiro de 2024. Ela dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Então, o primeiro artigo dessa lei, ele diz que o processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental onde vai ocorrer o cuidado de enfermagem. No segundo artigo, ele diz assim: o processo de enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, que podem estar associados entre si como teorias e modelos de cuidado. Por isso que eu achei interessante trazer a fala da Wanda Horta no início ali, para a gente já pensando nessa questão dos teoristas, né? Em sistema de linguagens padronizadas, instrumento de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais, operacionais que forneçam propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base. Então, todo esse processo de enfermagem é muito baseado em questões de conhecimento científico, não é num saber empírico ou no achismo, ele é baseado em conhecimento científico. O artigo 4º dessa resolução diz assim, que o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas, e essas etapas elas são interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. E elas estão descritas a seguir. Então, as 5 etapas são: a primeira etapa é a avaliação de enfermagem, a segunda, diagnóstico de enfermagem, terceira etapa, planejamento de enfermagem, a quarta, implementação de enfermagem, e a quinta e última etapa é a evolução de enfermagem. E como essas etapas são cíclicas, então muitas vezes quando você chegou na evolução de enfermagem, você já vai precisar voltar para fazer uma nova avaliação, porque esse processo muitas vezes é contínuo, ainda mais a gente pensando naquele paciente que está sob nosso cuidado numa internação, né? Eu vou trazer para vocês uma fala, vocês vão perceber que a fala é mais extensa na questão da avaliação de enfermagem, porque é na avaliação de enfermagem que acontece a coleta de dados, a validação dos dados, onde você conhece o histórico daquele paciente. Então, eu vou falar muito voltado na avaliação de enfermagem. Então, a primeira etapa é a avaliação de enfermagem, né? Que ela compreende a coleta de dados subjetivos, que é por meio de entrevistas, e objetivos, que vai ser por meio de um exame físico, inicial e contínua, pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividades e também de grupos especiais. Ela vai ser realizada mediante auxílios de técnicas para obtenção de informações sobre as necessidades de cuidado de enfermagem e saúde relevantes para a prática. Então, dentro dessa primeira etapa da avaliação, então, a avaliação ela é o primeiro passo para a determinação do estado de saúde do paciente. Então, o que ela é de fato? Ela vai consistir na coleta de informações referentes ao estado de saúde do cliente, da família e da comunidade. Então, vai ser definido de acordo com a teoria de enfermagem utilizada como marco conceitual. Então, aqui, mais uma vez, essa questão da importância de elencar uma teoria de enfermagem. E tem como propósito identificar as necessidades, os problemas, as preocupações e as relações humanas do cliente. Então, essa avaliação de enfermagem, ela tem suas fases. As fases são coleta de dados, validação dos dados, agrupamento dos dados, identificação de padrões e comunicação e registro dos dados. Então, vamos conversar um pouco sobre essas fases, porque é bem importante a gente ter essa base. Então, coleta de dados. São os dados referentes ao estado de saúde do cliente e são investigados de maneira direta ou indireta. Então, os dados diretos são coletados diretamente do cliente por meio de anamnese e do exame físico. Então, e os indiretos, eles são classificados em 2 categorias. Os objetivos, aquilo que é observável. Então, quando a gente fala nesse sentido, é observável pelo profissional enfermeiro. O enfermeiro ou a enfermeira que está fazendo a coleta de dados, ele consegue, através de ver que o paciente está com febre, se ele aferir a pressão arterial, ele vai ter um resultado, então é uma observação que ele consegue fazer. E os dados indiretos subjetivos é aquilo que a pessoa afirma, como uma questão da dor. Então, não tem como nós, como profissionais de enfermagem, dizer a dor daquela pessoa. Ela traz a dor,
e vai ser de uma forma subjetiva o entendimento. Bem que hoje em dia também existem as escalas de dor, né, que são escalas validadas. Então, dependendo se esse paciente tem uma dor crônica, alguma situação nesse sentido, é interessante aplicar uma escala de dor validada para poder também auxiliar ele nesse processo de enfrentamento da dor. Então, esses dados são indicações que possibilitam um julgamento ou uma inferência sobre a existência ou não de um problema de saúde. Então, sobre a validação dos dados. Deve-se comprovar os dados coletados se estão corretos, comparando-os com valores normais ou com padrões. Verificar se a informação coletada é real e completa. Evitar erros na identificação dos problemas. Não deixar de coletar dados importantes. Não fazer presunções, entre outros aspectos. Então, realmente, esse processo de validação dos dados é um processo muito sério. Então, não pode ficar no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que ser mesmo informações fidedignas e que vão auxiliar nesse processo de entender qual é esse problema que o paciente está trazendo para a gente. O agrupamento de dados. Os dados da situação de saúde do cliente devem ser agrupados em conjuntos de informações relacionadas, de uma forma que auxilie você a compreender o processo que você está trazendo para esse cliente, né? É um princípio de raciocínio crítico que exige do enfermeiro a realização de julgamentos baseados em evidências. Essa coleta de dados pode ser direcionada através da criação e da utilização de instrumentos investigativos para o registro e a organização das informações coletadas. Então, identificação de padrões. Identificação das impressões iniciais dos padrões de funcionamento humano. Decidir sobre o que é relevante, direcionando a investigação para a aquisição de mais informações. Então, tem um exemplo aqui. Ao perceber que o cliente apresenta um problema respiratório, o enfermeiro deve saber quais são os fatores relacionados com o aparecimento das evidências apresentadas pelo cliente. Comunicação e registro dos dados. Os dados significativos, ou entre parênteses anormais, devem ser comunicados, assegurando que os outros membros da equipe interdisciplinar tenham conhecimento da situação do cliente e garantindo a detecção precoce dos seus problemas. Então, o enfermeiro começou, ele fez a sua... Digo nem que ele começou, ele fez sua consulta e ele percebeu esses dados anormais, que realmente vêm de acordo com o problema que o paciente te traz, e daí, então, ele deve levar isso para a equipe interdisciplinar, que está responsável pelo cuidado daquele cliente. Se for numa lógica da atenção primária, a gente vai pensar assim, que o enfermeiro ele vai levar muitos desses problemas, essas anormalidades para o profissional médico, pode ser que ele leve para o odontólogo, então vai se resumir mais a essa equipe mínima, né? Se for numa situação de um ambiente hospitalar, onde aquele paciente está em internação, então você vai levar essas informações para uma equipe maior, né? Então, muitas vezes vai envolver fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, outros profissionais, né? Muitas vezes médicos especialistas, para poder discutir essas situações. O registro dos dados promove a continuidade da assistência e a exatidão das anotações. Promove pensamento crítico. O enfermeiro poderá fazer uma avaliação do registro de suas informações e, com isso, analisar os dados coletados e aprofundar seus conhecimentos. Então, aqui, algo que é bem interessante que também ressalta aqui sobre a questão da exatidão das anotações. A gente tem que ter muito em prática e na nossa mente de que é importante ter a anotação de tudo que se faz, né? Isso, a gente pensando em todos, numa lógica ali dos procedimentos que se faz com o paciente, muitas vezes não só o enfermeiro, mas a equipe de enfermagem não dá muita atenção sobre a importância da anotação. Então, quando a gente faz a anotação, quando a gente traz ali todas essas informações, respalda o profissional que ele realmente fez aquele cuidado e pode ser como fonte de consulta também quando vai estudar o histórico de saúde daquele cliente. Porque um procedimento que é feito e que não é anotado, ele não foi feito, de fato, né? Então, isso pode trazer complicações. Sobre o histórico de saúde. Durante o histórico, a enfermeira deve ser capaz de coletar, verificar, analisar e comunicar os dados a respeito do cliente. A finalidade do histórico é estabelecer uma base de dados sobre as necessidades percebidas do cliente, problemas de saúde para desenvolver o diagnóstico de enfermagem. Então, quando a gente fala sobre essa questão do histórico de saúde, então é o momento de uma coleta de dados que ela não vai focar somente naquele momento ali do paciente, quando ele procura
um atendimento, uma consulta ou aquela internação em si, mas vai procurar trazer essas informações dessa saúde dele, e daqui a gente consegue aplicar a questão da longitudinalidade. Então, quando a gente fala da longitudinalidade do cuidado, a longitudinalidade, o que ela é? Ela é um atributo da atenção primária, trazido por Barbara Starfield, e esse atributo, ele diz assim, sobre a questão daquele paciente, ele ter a continuidade do cuidado durante todo o seu processo de adoecimento da vida mesmo, sabe? Então, ele passou pela atenção primária, ele vai para um ambulatório, ele vai para atenção especializada, que ele seja cuidado e acompanhado durante todo esse processo. Então, a longitudinalidade no cuidado é isso, é não ter aquela preocupação somente no momento ali da atuação do enfermeiro, mas que esse processo seja contínuo, de cuidado e de amparo desse cliente. E é importante dizer, ainda mais para um cliente que passou por uma internação, que teve uma situação mais agravada, de que ele necessita depois voltar, né, para a unidade básica de saúde, da onde é a referência dele, da onde ele mora, para poder continuar o cuidado ali. Então, se o cliente for bem informado nesse sentido, e ele saber que depois que ele saiu da internação, ele vai voltar, vai procurar o UBS onde ele foi atendido, né, vai levar uma referência de todo aquele processo e vai trazer essa continuidade do cuidado, então a gente vai ver que ele vai ter, que é aplicada essa questão da longitudinalidade. Então a gente percebe que essa situação na prática ela até acontece, sim. Eu posso até dizer que minha mãe ficou internada no hospital regional e quando ela saiu de lá, ela teve todo o encaminhamento da equipe para que ela levasse depois na UBS para poder fazer a continuidade do cuidado. Então a gente percebe que na prática isso acontece e que muitas vezes, se não é efetivado, muitas vezes por falta do cliente ter o entendimento de que é importante ter essa longitudinalidade nesse cuidado dele. Então, nós, quando enfermeiro, durante esse processo da consulta e que estamos com ele ali, a gente precisa sensibilizar ele a entender que saiu de um processo mais crítico de doença ou de um adoecimento ali, que ele tem necessidade de voltar na unidade básica de saúde, mesmo que ele não esteja apresentando sintomas, mas que ele precisa levar essa situação que ocorreu para que a equipe saiba desse processo de adoecimento que ele teve, para poder também propor intervenções, ou se caso ele apresentar um novo episódio ali, uma nova situação de saúde, ela já tem esse conhecimento desse processo, dessa trajetória que ele fez dentro do sistema de saúde, né? Então, as fases do histórico. O histórico é da questão da coleta e verificação dos dados a partir de uma fonte primária. Essa fonte primária vai ser o cliente, né, levando em consideração aquele cliente que tenha... que ele esteja com a sua mente preservada, né? Que ele tenha as condições mentais preservadas para poder trazer essa informação. Aquele cliente que não seja uma criança ou um bebê também. Então, nessa situação, a gente vai pegar, que não encaixa nessa situação, esse cliente ele vai ser uma fonte primária para a gente de suma importância. Se for em outras situações, a gente vai saber que a fonte secundária, que é a família, ou alguém próximo, vai nos ajudar muito com esses dados. Então, a análise dos dados como uma base para os diagnósticos de enfermagem. Então, é muito importante ter esses dados. Então, a organização dos dados obtidos. Coleta de dados. Não incluir afirmações interpretativas sem sustentação nos dados. Estimule o cliente a contar uma história sobre a doença ou problema de cuidado de saúde. Exemplo. O cliente pode descrever a dor como uma dor aguda pulsátil no abdômen. E a observação do enfermeiro pode ser: o cliente deita-se sobre o lado direito, segurando o abdômen com expressões faciais de dor. Organização dos dados obtidos. A coleta de dados incompletos ou impróprios podem levar à identificação incorreta das necessidades de cuidado de saúde e a diagnósticos incorretos. Então, por isso que esse processo de coleta de dados é muito importante e muito relevante. Então, sobre os tipos de dados. Como a gente já conversou um pouco, né, sobre esses dados subjetivos. Eles são percepções do cliente sobre os seus problemas de saúde. Apenas o cliente pode informar esse tipo de informação. Então, não é algo que o enfermeiro vai conseguir ter através de um exame físico ou de uma anamnese. Exemplo, presença de dor, significado de uma doença, frequência, duração, localização e intensidade de um sintoma. Então, isso
são dados subjetivos que o cliente consegue nos trazer. Os dados objetivos são as observações ou medidas feitas pelo coletor de dados. Então, são aquelas informações, né, que o enfermeiro tem capacidade de coletar. Como exemplo, né, a avaliação de uma ferida, tamanho de uma erupção e a mensuração dos sinais vitais. As fontes de dados. Os dados subjetivos, eles são obtidos do cliente, né, como fonte primária ali, família, outras pessoas significativas, membros da equipe e registros de saúde. Os dados objetivos, eles são conseguidos por meio de exame físico, completo, resultados de exames laboratoriais e diagnósticos. Então, o cliente como fonte principal de informações. É de fato que o cliente é a fonte mais confiável de informações para o planejamento de cuidado, nas situações em que ele seja capaz de nos trazer essa informação. Importância da resposta do cliente orientado. Então, um cliente bem orientado, que responda as perguntas de maneira clara e apropriada, fornece mais informações precisas sobre suas necessidades do cuidado de saúde, ele vai também trazer informações sobre hábitos de vida, doenças atuais e passadas, percepções dos sintomas, e também vai poder trazer para a gente sobre mudanças nas atividades diárias. Então, uma fonte secundária de dados ali, né, a família e outras pessoas significativas. Podem ser importantes fontes primárias de coleta de informação no caso de lactantes e crianças, e acerca de clientes criticamente doentes, mentalmente comprometidos, desorientados ou inconscientes. Então, nessas situações, ele passa de ser uma fonte secundária para uma fonte primária, né? E eles fornecem informações sobre o atual estado de saúde, como também podem indicar quando ocorra alterações no estado do cliente e de que modo que isso afetou o seu desempenho. Então, a equipe de saúde também é uma fonte de dados muito importante, muito relevante, né? Médicos, enfermeiros, funcionários ou profissionais que trabalham em um ambiente de cuidado de saúde. Então, a fonte de dados é um processo contínuo. O enfermeiro deve se comunicar com os outros membros da equipe sempre que for possível. Pensar sempre numa prática de um atendimento multiprofissional, interdisciplinar, né? Podem fornecer informações sobre a interação do cliente, reações a informações sobre o estado de exames, respostas ao visitante, entre outras informações que sejam relevantes. Registros clínicos. Podem fornecer informações sobre tratamentos e padrões de saúde anteriores ou também trazer novas informações. Ao rever os registros, a enfermeira pode identificar padrões de doença, respostas anteriores a tratamentos e os métodos anteriores de adequação. Outros registros, como a questão de empregos anteriores, informações militares e educacionais, podem conter informações pertinentes ao cuidado. Qualquer informação obtida é confidencial, sendo tratada como parte do registro clínico legal do cliente. Então, ter esse cuidado ético também durante a consulta de enfermagem. Então, ainda tratando essa questão das fontes de dados. Revisão de literatura. A revisão de literatura ela também amplia o conhecimento do profissional enfermeiro sobre sintomas, tratamentos e prognóstico de doenças específicas e permite uma prática mais informada e eficaz. Coleta de informações. O enfermeiro deve ser capaz de coletar informações pertinentes, precisas e completas para compor a base de dados do histórico do paciente, garantindo um cuidado de qualidade e direcionado às necessidades individuais. Então, o método de coleta de dados. Então, pode ser por meio de entrevista, de histórico de saúde, exame físico ou resultados de exames laboratoriais e diagnósticos. Então, as entrevistas. Quando a gente fala de entrevista de enfermagem. A entrevista de enfermagem dá início ao relacionamento entre o enfermeiro e o cliente e proporciona uma base para a comunicação eficaz e o desenvolvimento da confiança. Então, é muito importante que esse paciente sinta confiante, sinta vontade, para que, de fato, ele consiga passar as melhores informações e aquelas informações precisas para o processo da consulta de enfermagem. Proximidade interpessoal profissional. A entrevista estabelece uma proximidade interpessoal profissional, que ela é essencial para a compreensão das necessidades do cliente e para a promoção de um cuidado centrado na pessoa.
ainda dentro do tópico da entrevista, também sobre padrão de comunicação específico. A comunicação deve ser iniciada com uma finalidade clara e focada em uma área específica de conteúdo, garantindo que a interação seja direcionada e produtiva. Então, na verdade, é muito importante isso, porque o profissional enfermeiro, ele que vai poder saber direcionar aonde e quais informações que sejam necessárias para que ele consiga trazer uma resolutividade durante o seu processo de enfermagem. Validação de informações subjetivas. Dado que o relato do cliente frequentemente inclui informações subjetivas, o enfermeiro deve utilizar os dados obtidos durante a entrevista para posteriormente validá-los por meio de dados objetivos, né? Então, contrapor o que o cliente traz com aqueles dados que podem ser coletados através do exame ou da anamnese. Exemplo, se o cliente relatar dificuldade com a debulação, o enfermeiro deve avaliar, em seguida, a marcha e a força muscular para confirmar e aprofundar o entendimento da condição do cliente. Propósitos da entrevista. A entrevista tem como propósito a obtenção da história de saúde de enfermagem. Coletar uma história detalhada de saúde de enfermagem para compreender o histórico clínico do cliente e também suas experiências de saúde. Também tem como propósito a identificação de necessidades de saúde e fatores de risco. Identificar as necessidades de saúde do cliente e os fatores de risco que podem impactar seu bem-estar e que também afetam sua qualidade de vida. Também como propósito da entrevista está a avaliação de alterações no bem-estar e nos padrões de vida. Determinar mudanças específicas no nível de bem-estar e nos padrões de vida do cliente, buscando entender como essas mudanças afetam a sua qualidade de vida. E, por último, interpretação e compreensão das condições de saúde pelo cliente. A entrevista, ela oferece ao cliente a oportunidade de expressar sua própria interpretação e compreensão sobre suas condições de saúde, facilitando um plano de cuidado mais personalizado e efetivo. Então, agora vamos para a segunda etapa da consulta, que é o diagnóstico de enfermagem. Ele compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidade ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Esses representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre necessidades do cuidado de enfermagem e saúde, tanto da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais. Então, muitas vezes é interessante ter uma noção disso, porque a gente sabe que o convívio familiar, as condições de vida daquele paciente, a comunidade que ele está inserido, tudo isso pode intervir na sua condição de saúde, né? Terceiro, planejamento de enfermagem. Compreender o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para a pessoa, família, coletividade ou grupos especiais e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de enfermagem e saúde. Então, esse plano assistencial, ele deve envolver priorização do diagnóstico de enfermagem, determinação de resultados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, esperados e execuíveis de enfermagem de saúde. Nesse plano também deve conter a tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações e ou atividades, e também dos protocolos assistenciais. A quarta etapa da consulta de enfermagem é a implementação de enfermagem. Compreende a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, pela equipe de enfermagem, respeitando as resoluções e pareceres do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem, né, como eu trouxe aqui para vocês o parecer do Conselho Federal de Enfermagem. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e isso respalda a nossa prática. Conta a competência técnica de cada profissional, saber aquilo que é privativo do enfermeiro e aquilo que pode ser feito compartilhado na equipe, por meio da colaboração e comunicação contínua, inclusive com a checagem quanto à execução de prescrições de enfermagem e apoiado nos seguintes padrões. Então, vamos ver os padrões da implementação da enfermagem, que são, primeiro padrão, padrão de cuidados da enfermagem, cuidados autônomos do enfermeiro, aquilo que é privativo do enfermeiro. Ou seja, prescritos pelo enfermeiro de forma independente e realizadas pelo enfermeiro por técnico de enfermagem ou por auxiliar de enfermagem, observadas as competências de cada categoria profissional. Então, isso que o enfermeiro traz como prescrição, ele pode trazer aqueles cuidados que vai ser feito por ele próprio e aqueles também a serem realizados que pode ser realizado tanto pelo técnico como pelo auxiliar de enfermagem, né? Os padrões de cuidados interprofissionais.
São aqueles cuidados colaborativos com as demais profissões de saúde. E, em terceiro, os padrões de cuidados em programas de saúde. São aqueles cuidados advindos de protocolos assistenciais, tais como prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição, bem como a solicitação de exames de rotina complementares. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que muitas vezes, até na atenção primária, o enfermeiro ele tem um pouco mais de autonomia, porque tem protocolos, né, ali de prescrição de medicamentos e até solicitação de exames complementares que o enfermeiro pode fazer durante a sua consulta de enfermagem. E o quinto e última etapa é a evolução de enfermagem. Lembrando que esse processo ele é cíclico, então pode ser que retorne, que tenha necessidade de voltar para a primeira etapa. Então, a evolução da enfermagem, ela compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Esta etapa permite a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. Então, já finalizando aqui nossa aula de hoje, só falar um pouco sobre as características do processo de enfermagem, a gente já vai caminhando para o encerramento. Então, ele encontra-se no âmbito legal da enfermagem, baseia-se em conhecimento científico, planejado e sistemático, ele deve ser centrado no paciente ou cliente, voltado às metas e dirigidos aos resultados, ele é um processo de baixo custo, tem prioridades, é dinâmico e contínuo, ele vai propiciar a provisão do cuidado, promove a autonomia profissional, promove a segurança entre o paciente e o profissional e também ele vai melhorar a qualidade da assistência. Ele vai trazer uma assistência com maior qualidade sistematizada, né? Então, obrigado, eu agradeço. Eu deixo aqui meu e-mail pessoal como um e-mail para poder mandar dúvidas e a gente continuar essa conversa, caso entenda que seja importante, né? alex_mairton@hotmail.com. Aqui eu deixo algumas referências também utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada a vocês que participaram, a Alex, em nome da Escola de Saúde Pública, nós agradecemos a participação de todos e até a nossa próxima web aula. Muito obrigada.